se eu conheço alguém daqui, provavelmente sim, talvez alguns, outros não, mas, enfim, me digam boa noite aí, vamos ver se vocês estão acordados. Ih, ouvi, eu acho que a galera... falou boa noite. Eu ia dizer, eu acho que só colocaram aí e saíram. Muito bom. Bom, gente, então, meu nome é Thaisa, tá? Eu sou professora de inglês, já fazem mais ou menos 4 anos, vai fazer 5 aí no começo do próximo ano. Eu sempre gostei de estudar inglês e já estou acostumada também a ouvir o pessoal falando que detesta inglês nas escolas por aí onde eu dou aula. Mas eu sempre gostei, ao contrário de muitas pessoas que não curtem, eu sempre curti, estudei, comecei a estudar inglês, eu tinha 14 anos. Mas aí eu comecei a fazer o cursinho e tal, aí fiz dos 14 até os 18 para 19 anos por aí. Aí depois disso eu fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio lá, fiquei 5 meses lá. E quando eu voltei de lá, eu já comecei a dar aula e me apaixonei, assim, pela docência e tudo mais. Hoje, atualmente, eu faço curso de letras, né? E atuo aí na rede pública de ensino e também dou aula particular, trabalho numa escola privada também, a vida é bem louca aí para mim. E, enfim, agora peguei aí o desafio de estar ajudando vocês um pouquinho aí com as questões do Enem. Eu não sei aqui se vocês gostam de inglês, como é que era a relação de vocês com o inglês na escola, os que ainda estão estudando como é, né, a relação, mas eu já estou bem acostumada a ver, pelo menos da rede pública aí de ensino, a galera geralmente não gosta de inglês, e são vários os motivos, né, assim, professores muitas vezes mal preparados, e aí não tem um desempenho tão bom, verbo to be, os 7 anos da escola, né, isso aí é algo que todo mundo fala, né, e acontece mesmo, é real. Enfim, os motivos são diversos, né, então não sei se quem está aqui gosta, se não gosta, né, mas se não gostam, é uma boa notícia para vocês que a prova do Enem só tem 5 questões de inglês, né, então, enfim, é tranquilo, a princípio, aí, de gabaritar aí a prova de inglês, tá? Eu me pautei aí nas aulas, eu me pautei nas 3 últimas provas, de 2019, 2018 e 2017, eu peguei, tá? Então, a gente vai resolver todas essas provas na próxima aula, acho que eu tenho 2 aulas, hoje mais uma, acho que lá em novembro, não sei, e na próxima aula eu acho que também só tem 5, Marcos, mas eu não tenho certeza de espanhol, porque espanhol, né? Não quero saber de espanhol. É 5 de cada vez. Isso, Então, enfim, então a gente vai fazer essas provas juntos depois, tá? Na segunda aula, porque essa primeira aula de hoje eu quero me focar, assim, na questão de mostrar para vocês o que vocês precisam saber de principal, né? Na verdade, é um desafio para mim estar fazendo isso, porque é 2 aulinhas só, ou seja, 3 horinhas de aula só. Então, é muito pouco tempo que a gente tem, então vamos tentar, e eu vou tentar, né, ajudar vocês de alguma forma. Mas, enfim, então, a aula de hoje, a gente vai estudar ali, vai ver bem certinho as principais coisas que a gente precisa saber, né, para resolver essas 5 questõezinhas no Enem aí, na prova de inglês do Enem, tá? Basicamente. Eu vou colocar aqui para apresentar a minha tela. E aí, assim, gente, se vocês tiverem dúvidas durante a aula aí, conforme eu vou falando, podem perguntar, tá? Só que agora eu vou abrir aqui o slide e eu acho que eu não vou mais ver o chat. Então, quem tiver pergunta, eu não sei como é que vocês estavam procedendo nas outras aulas, mas, por mim, vocês podem ligar o microfone e sinalizar que vocês querem perguntar e fazer a pergunta de vocês, tá? Porque, como eu não vou estar olhando o chat, vai ficar meio ruim. Tá todo mundo vendo aqui minha tela? Sim.
Beleza, Pode. fechou. Deixa eu fechar isso aqui. Então, hoje então, a gente vai se focar mais, né, nas principais coisas aí que a gente vai ter, tá? Os principais conteúdos que podem aparecer aí, surgir na prova de inglês aí do Enem, tá? Coloquei esse fundo aí de neve, né, para dar uma refrescada, pelo menos no emocional da gente, né, porque tá um calor desgraçado aí, então a gente fica sonhando aí um pouquinho com gelo. Principais conteúdos, então, tá? Que eu acho que é importante vocês saberem para a prova. Então, sujeitos, pronomes do inglês, verbo to be, tá? É essencial. Eu sei que vocês falam verbo to be, vocês já devem estar querendo me matar, porque 7 anos vendo verbo to be, e eu posso quase que apostar que pelo menos metade de vocês não sabem verbo to be, mesmo tendo aprendido por vários anos, né? Então, isso também é algo muito importante de se saber, tá? Porque o verbo to be, digamos assim, é a essência aí do inglês, é a primeira coisa que a gente vê, a primeira coisa que a gente precisa saber para conseguir construir outros conhecimentos dentro do idioma. Simple present, simple past, tá? Então, vocês vão saber o básico ali, que é o to be. A gente vai ver o básico do simple present, que seria como expressar ações ali no presente, e o básico do simple past, que seria como expressar ações do passado, tá? Em inglês. Então, basicamente, esses 4 aqui são os conteúdos gramaticais, assim, que é importante vocês terem conhecimento, tá? Para resolver a prova do Enem. E esse último aqui vai ficar para a segunda aula nossa, tá? Que são técnicas de leitura e interpretação de textos. Esse aqui, digamos que é o ouro do negócio, é tipo a coisa mais importante que vocês vão ter nas aulas de inglês aqui, que vai ser muito focado nesse conteúdo, porque a prova do Enem, as 3 últimas, pelo menos, que eu vi, são textos enormes em inglês que vocês têm que ler e interpretar. Então, a gente vai ter que aprender a como se interpretar textos em inglês, tá? Esse não é um conteúdo que geralmente a gente tem no ensino médio. Eu, quando tenho turma de terceirão, eu sempre trago esse conteúdo para a sala de aula, porque eu acho extremamente importante para o Enem. Mas não é todo professor que coloca isso na grade, então não sei se vocês estão vendo, já viram, enfim, né? Então, isso aqui vai ser, assim, muito importante, vai ser tratado lá na segunda aula, porque daí a gente já vai estar mais perto aí da prova, enfim, até para vocês não esquecerem disso, que é a parte mais importante, né? E hoje a gente vai se ater ali a esses 4 conteúdos ali mais gramática, digamos assim, mais chatinho, né? Mas que também é muito importante, porque esses textos que vocês vão ler nas provas, eles vão ter todos esses conteúdos, tá? Então é importante que vocês tenham pelo menos uma noção geral, tá? Para quando chegar no dia da prova, vocês, se aparecer algo de algum desses tempos verbais aí, vocês saberem como proceder. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos seguindo. Bom, então, o que são os sujeitos, né? Ou pronomes também pode ser chamado, tá? Basicamente, é o que a gente vai utilizar ali como pessoa de uma frase, né? A pessoa da frase, digamos assim. Então, a gente tem, não tem muitos, né, no inglês, e são, digamos assim, palavrinhas que a gente pode trocar ali pelo nome, né? Ao invés de eu ficar falando o nome das pessoas, um por um, eu posso simplesmente colocar esse sujeito e ele vai estar representando uma pessoa ou mais pessoas, né? Então, acho que todos vocês já sabem, né? Já conhecem, já ouviram na escola em algum momento, mas esses são os sujeitos aí do inglês, tá? Então, eu tenho I, que eu utilizo quando eu quero expressar alguma coisa sobre mim mesmo, né? Seria eu, né? You, você, ou seja, eu quero expressar algo sobre outra pessoa. He, que a gente utiliza para boys, né? Meninos. She, girls, ela, né? It, lembra do filme lá, It, a coisa, né? Não é por acaso. O it representa tanto objetos, coisas, né? Quanto animais, tá? Falando aqui do it também, é importante vocês saberem que a regra gramatical
né, a gente usa it para animais. Porém, assim, ó, talvez em algum texto que vocês possam ver aí na prova do Enem, né, pode acontecer de eles estarem falando sobre animais e não estarem usando o it, tá? Isso pode acontecer. Por quê, né? Por exemplo, quando vocês vão, não sei quantos de vocês têm animal de estimação, mas enfim, você tem um cachorro, você dá um nome para esse cachorro, certo? Então, por exemplo, eu tenho um cachorro que chama Ralph, e ele é macho, né? Então, assim, eu não vou, se eu for falar do Ralph, eu não vou dizer assim, ah, aquele animal, né, é preto, sei lá. Eu vou dizer, não, o Ralph é preto, ou ele é preto. Então, a gente não vai chamar o animal de animal, né? A gente vai dar um nome para ele, a gente vai ter um tratamento especial, geralmente, né? Tem gente que trata melhor até que gente, né? Então, no inglês também acontece isso, tá? Então, vocês pode acontecer de vocês verem em textos onde se usa he ou she para tratar de animais, ou mesmo they quando são mais de um, né, para tratar de animais. Aí tu pode pensar, ah, mas é it que se usa para animais. Sim, a regra gramatical é it, mas todo mundo tem um tratamento especial para um bichinho que tem em casa, um bichinho de estimação, enfim. Então, pode ser que vocês vejam também he ou she, tá? Nos textos aí da prova. Na sequência, a gente tem o we, né, que representa nós. Então, quando eu quero expressar algo sobre mim mesmo e mais um grupo de pessoas, eu vou utilizar o we para expressar isso. They, que seria eles ou elas, tá? E you, vocês. Então, veja que tanto o you do plural quanto o you do singular, né, eles são absolutamente iguais, né? Então, tu pode pensar, ah, mas e aí, como é que eu vou saber quando que é plural, quando que é singular? Aí você tem que analisar pelo contexto da situação você vai saber se está falando de uma ou de mais pessoas, tá? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo aqui, alguém aqui está vendo isso pela primeira vez? Nunca viu isso? Ai, que bom. Então, vamos lá. E às vezes tem gente que estuda espanhol, né, na escola, né, sei lá. Então, mas aí faz mais sentido também for usar espanhol e ir para a prova de espanhol, né? Ok. Então, aqui, ó, voltando aqui, a gente vai para o verbo to be agora, tá? Vamos estudar, então, o que é, quem são eles, quando que a gente usa e como a gente usa, tá? Então, geralmente, eu não sei como foi que explicaram para vocês isso na escola, mas o verbo to be a gente basicamente utiliza para informações, tá? Para expressar informações. Então, tanto de, sei lá, onde você está, por exemplo, quem é você, sua origem, que mais? Profissão, qualidades, etc. Então, diversas informações, tá? Basicamente é isso. A gente usa verbo to be para expressar informações gerais sobre você mesmo, sobre outras pessoas, sobre objetos ou animais, etc. Ok? Então, que tipo de informação? Onde a pessoa está, quem é a pessoa, a origem dela, a profissão dela, qualidades, diversas coisas, tá? Uma coisa muito importante para se saber, e que muita gente às vezes não sabe, é que o verbo to be, muitas vezes a pessoa pensa assim, ó, que I am é verbo to be, tá? Que you are é verbo to be. Ou que he is é verbo to be. E isso é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui, tá? Isso não é verbo to be. Verbo to be existem apenas 3, tá? São eles: am, is e are, tá? Esses são os 3 verbos possíveis aí do to be, tá?
Então, I, you, he, she, it são sujeitos, são pronomes pessoais, não tem nada a ver com o verbo to be, tá? Então, isso aqui parece bem básico, mas tem muita gente que cai, tá, nas pegadinhas aí das provas, especialmente de vestibulares, né? Agora falando, provavelmente todos vocês vão fazer vestibular, não só o Enem, né? Então é importante também pensar que nos vestibulares se tem muitas questões voltadas para isso e pegadinhas com isso. E muita gente cai, porque acaba achando, né, na escola, aprende lá que é tudo, que é o conjunto. E, na verdade, não. Verbo to be são apenas 3, ok? Qual o significado literal se eu colocar qualquer uma dessas 3 palavras lá no Google Tradutor? O que vai aparecer para mim? Vai aparecer 2 significados, ser ou estar, tá? E aí bate exatamente com o que eu falei, né? Ser ou estar, bate exatamente com o que eu falei das informações, né? Então a gente vai usar esses verbos para expressar informações, certo? Por exemplo, eu vou citar aqui, por exemplo, eu quero falar as minhas informações, eu quero expressar as minhas informações. Então, ó, I am Thaisa, I am 25 years old. I am from Campo Grande. I am a teacher. I am, deixa eu ver, smart. E onde que eu tô? I am in Concórdia, ok? Então, percebam que aqui eu utilizei, tá, verbo to be para expressar as minhas informações gerais. Então, falei meu nome, eu falei a minha idade, usando o verbo to be, eu falei a minha origem, de onde que eu sou, eu falei a minha profissão, eu falei uma qualidade minha, smart é a mesma coisa que intelligent, e eu falei também onde eu tô agora, no momento, né? Então, percebo, tudo isso aqui são informações, tá? E para expressar tudo isso, eu usei o quê? Verbo to be, tá? Então, essa é a funcionalidade, né, do verbo to be, expressar informações. É importante vocês saberem que é como se cada verbinho desses, eles têm os preferidos deles, nos sujeitos, tá? Então, a gente viu lá que a gente tem o sujeito I, que a gente tem o sujeito you, he, she, it, we, they, you. Digamos assim que para cada sujeito desses, eu posso utilizar um verbo to be para expressar informação, né? E o verbo to be, ele é um pouco enjoado, então ele tem as preferências dele, tá? E ele só anda com quem ele quer. Então, por exemplo, o verbo am só anda com o sujeito I, tá? E mais nenhum. Ele é muito enjoado, ele só anda com ele, tá? Então, vocês saibam que vocês nunca vão ver you am, he am, não, porque o am, ele tem a preferência pelo I, então ele vai sempre estar com I, ok? O verbo is, ele só anda com 3 sujeitos, com o he, com o she e com o it, tá? Então, he is, she is, it is. E o are é o menos enjoado de todos e ele fica com o resto, tá? Ele fica com o que sobra, digamos assim. Beleza? Então, you are, we are, they are, you are. Ok? Então, basicamente, é isso também que vocês precisam estar sabendo, tá, gente? Precisa utilizar aí o verbo certo com o sujeito certo, tá? Mas, meu Deus, onde que vai ter isso na prova do Enem? Cara, a prova do Enem são textos, mega textos. E esses textos, eles são compostos pelos tempos verbais, tá? Presente, passado, às vezes futuro,
né? Então, você precisa saber como se estrutura os tempos verbais para quando for ler o texto, tu ter o mínimo de conhecimento e o mínimo de noção, né? Do que está sendo dito ali. Se você não quiser chutar tudo, né? Porque também você pode pensar, só 5 ou chutar tudo, né? Você que sabe. Enfim. Então, é muito importante saber isso aqui, tá? Porque também pode cair pegadinhas para vocês. Por exemplo, a gente vai ver no final ali alguns exercícios de cada uma dessas coisas que a gente vai ver agora. Depois, no final, a gente vai fazer um exercício de cada coisa dessa. E vocês vão ver como que pode vir a cair esse tipo de conteúdo lá, tá? Na prova. Ok, então, alguma dúvida até aqui? Nossa, vocês são quietos, né? Tudo inteligente. Tá bom. Vocês sabiam desse detalhe aqui das informações? Sabiam que o verbo to be era exatamente para isso? Ou vocês tinham só esse dado aqui, ó? Porque geralmente os alunos, aí eles têm só esse dado, ser ou estar. Eu sei que verbo to be é ser ou estar. Tá, mas quando é que tu usar? Daí já não sei. Vocês sabiam desse detalhe aqui? Como é que é? Aprenderam isso nas aulas? Vamos conversar um pouquinho aí. Eu não sei se vocês estão digitando no chat, mas eu não vejo o chat, então se puderem ligar o microfone e falar é melhor. Não querem conversar, não estão para conversa hoje, galera. Deixa eu ver que tem uma mensagem aqui. Eu aprendi. Tu aprendeu assim, Eduardo? Beleza, show de bola, então. Vamos lá, então. Seguindo. Simple Present. Então, aqui a gente vai ver o que é o Simple Present, para que serve, como que eu uso, tá? E a estruturação disso também. Então, o Simple Present é basicamente, assim, muito importante também, assim como o to be, né? Ele é o presente simples, né, no inglês. Então, a gente usa para expressar rotina, ações do dia a dia, hábitos, costumes, etc. Então, é aquele presente mais simples mesmo, aquele que a gente vai estar utilizando, tá? Vamos ver aqui como que seria isso na prática. Então, geralmente, no presente simples, a gente vai utilizar o sujeito, né? Quem eu quero expressar, a ação de quem que eu quero expressar, né? E a gente vai utilizar o verbo principal, que é a minha ação principal, o que eu quero, de fato, dizer, que eu vou fazer, que eu estou fazendo, etc. Então, por exemplo, costume meu. I eat barbecue on Sundays, tá? Eu como churrasco nos domingos. Então, esse é um costume meu, provavelmente da maioria de vocês também, né? Aqui no Sul, o pessoal gosta bastante de churrasco no domingo. Então, aqui, ó, para expressar esse costume, esse hábito que eu tenho, eu estou utilizando o Simple Present, tá? De que forma que está exposto aí o Simple Present? Bom, eu estou usando o sujeito, né? Estou expressando um hábito meu, então eu vou utilizar I, ok? Eu estou usando um verbo principal, que é a minha ação principal, o que eu estou querendo expressar, o que eu faço, né? Que seria eat, comer, né? E o restante aqui, que seria basicamente um complemento, né? Barbecue on Sundays. Eu poderia simplesmente escrever I eat, eu como, né? Ficaria incompleto, mas já seria simple present, tá? Tendo o sujeito e tendo o verbo ali da ação principal, já é simple present. E o complemento eu coloco se eu quero, obviamente. Gente, vocês vão ver muito, muito, muito simple present nas provas e nos textos, tá? Porque, como eu falei, é o presente simples, meu. É tipo
coisa base ali que vai estar em todo o texto. Vocês vão ter simple present de alguma forma ali se mostrando, tá? Então, é bem importante que vocês compreendam isso aqui. Outras coisas que eu posso expressar, por exemplo, é rotina, né? É uma forma também que eu posso expressar ali rotina utilizando o simple present. Então, por exemplo, eu vou citar a rotina da minha mãe, sei lá. Então, eu vou usar she, né? Ela. She works at Embrapa. She goes to her mother. She eats dinner. Vou colocar assim. She takes a shower. Ok? Basicamente, aqui eu estou expressando algumas das coisas que minha mãe faz num dia, por exemplo, né? Aí, eu quero que vocês se atentem para um detalhe. Perceberam que, já na primeira frase aqui, ó, she works at Embrapa. Então, ela trabalha na Embrapa. Ok. Perceberam que no meu verbo principal, que é trabalhar, work, ok? Esse aqui, eu tenho um S, tá? No final. Por que que isso aconteceu? Esse é o detalhe ali que vocês têm que se lembrar lá pro dia da prova também, que acontece no simple present, tá? Quando eu estiver expressando ações, né, de pessoas da terceira pessoa do singular, que seria he, she ou it, tá? Quando eu usar esses três sujeitos, eu preciso obrigatoriamente acrescentar um S no final do meu verbo, tá? Para frases afirmativas, ok? Então, por isso que vocês vão ver aqui o S aparecendo, tá? She goes to her mother, né? Ela vai para a mãe dela. O verbo go, percebam que eu tenho o ES ali no final. Tá? Por que eu não poderia simplesmente ter colocado o S? Porque existe uma regra, além dessa, tá? Que é o quê? Verbos terminados com letra O, Z, SS, SH, CH e X, a gente não apenas acrescenta o S, tá? Como a gente também acrescenta o E. Então, ficaria ES no final, tá? She eats dinner. Então, ela come, janta, né? Ela janta. Vejam que também, ó, eu tenho S no final do verbo, tá? E aqui, she takes a shower. Ela toma banho. Eu também tenho S ali no final do verbo. Por que isso aconteceu? Porque eu estou tratando do sujeito she. Eu estou expressando uma ação do sujeito she. Okay? Então, sempre que eu usar he, she ou it, eu obrigatoriamente preciso acrescentar o S lá no meu verbo. Tá? Dúvidas até aqui? Outra regra importante do S, outro detalhe, são, por exemplo, os verbos que terminam com a letra Y, tá? E que antes da letra Y eu tenho uma consoante. Então, um exemplo, o verbo estudar, study, né? Terminou com Y, né? E antes do Y eu tenho a letra D. Letra D é uma consoante. Portanto, nesse caso, quando eu for falar, por exemplo, que ele estuda, né? He studies. Eu não vou só chegar e colocar um S no study, tá? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar o Y e acrescentar IES, tá? Então, lembrem, toda vez que tiver um verbo que termine com Y e que antes da letra Y eu tenho uma letra que é consoante, eu tiro esse Y e acrescento IES, tá? Isso é muito importante ser falado. E de vocês também saberem. Não sei se vocês já sabiam disso, né? Então, tem essas duas regrinhas aí principais. Eu vou colocar aqui, se vocês quiserem anotar, tá?
Verbos, então, terminados com as letras O, SS, SH, Z, X e CH, tá? Então, terminou com essas letras aqui, vocês já sabem. Acrescenta-se. A gente fica meio burro no português. Acrescenta-se ES, tá? Então, é importante lembrar disso aí. E a segunda regrinha, são só duas regrinhas que são diferentes, tá? Verbos, então, terminados com a letra Y, tá? Precedido de consoante, tá? Retira-se o Y, tá? E acrescenta-se IES. Basicamente, essas são as duas regras ali. De resto, qualquer outro verbo que não tenha essas duas exceções aqui, que não terminem com essas letras que estão aqui, é só acrescentar S, tá? No final. Beleza? Ok. Alguma dúvida até aqui? De boa? Vamos voltando aqui, então. Gente, estruturação do Simple Present, tá? Como é que eu estruturo aí uma frase no Simple Present? Então, frases afirmativas, né? Que, por exemplo, eu mostrei para vocês ali a rotina da minha mãe, ok? Então, aquilo tudo lá eram frases afirmativas, tá? Nesse tipo de frase, a gente vai utilizar sujeito, o verbo principal, a minha ação que eu quero expressar, tá? E aí eu preciso lembrar que quando eu estiver expressando ações para os sujeitos he, she ou it, eu preciso acrescentar um S lá no fim do verbo, tá? E o restante da frase. Então, vamos voltar lá. Um exemplo aqui de afirmação. I eat barbecue on Sundays. Então, I é o meu sujeito, né? O eat é o meu verbo principal. E o restante da minha frase é barbecue on Sundays. Okay? Então, basicamente, é assim que a gente vai estar estruturando uma frase aí no Simple Present, tá? Outro exemplo. She works at night. Ok? Ela trabalha à noite. She works at night. Então, veja que estou usando o sujeito she, o meu verbo principal precisa ser acrescentado S nele, tá? Então, she works at night. Ok? Vamos lá. Frases negativas, tá? Então, na frase negativa e interrogativa, a coisa vai mudar um pouquinho de figura, tá? Por quê? Porque eu vou precisar utilizar dois verbos que a gente chama de verbo auxiliar, tá? No inglês. Os dois verbos auxiliares que a gente tem é o do e o does, ok? A gente utiliza eles em frase negativa e frase interrogativa, geralmente, tá? Então, a estruturação de uma frase negativa no Simple Present vai ser sujeito mais do ou does, tá? Mais o not, que é o indicativo de negação no inglês, tá? Não é no, é not. Mais o verbo principal, a minha ação que eu quero descrever, né? Que eu quero expressar. E o restante da frase. Quando que eu uso do e quando que eu uso does? Bem simples. O does a gente só usa, tá? Para he, she ou it. Ok? E o do para os outros sujeitos. Então, por exemplo, vamos transformar essa frase aqui, ó, she works at night, tá? Em frase negativa. Tá? Então, vamos lá. Sujeito, she. Aí eu preciso saber que eu tenho que colocar o verbo auxiliar depois do sujeito, que nesse caso vai ser o does, tá? She does. O not, que é o meu indicativo de negação, tá? She does not.
works at night. E aí, o que vocês acham? Tá certo essa frase aí? Vamos lá, alguém abre a boca aí para me falar. O que vocês acham? Posso escrever uma frase negativa no simple present dessa forma? Alô? Vocês largaram o Google Meet aí e foram dormir, né? Bora lá, vou chamar então por nome, já que ninguém se prontifica. Chamar a Jéssica Amadei. Jéssica, tá aí? Liga teu microfone aí para nós, por favor. Jéssica tá dormindo. Raíssa Kleber. Oi, Raíssa. Você não funciona o microfone, não, Raíssa? Não funciona o teu microfone? Ah, ok. Tem alguém aí, gente, que funciona o microfone pra gente debater isso aqui? A Thaís Gasperini. Credo, Jesus. Vocês participam, sim, das aulas? Passa espanhol, diz ela. Tem problema não, Thaís. Vamos lá. Abre aí, vamos conversar. Tainá, Paulina, alguém aí que tem microfone para falar? Porque senão tem que ficar vindo aqui no chat para ler. É meio ruim. Jesus. A turma de vocês não participa, hein? Tá louco. Vamos lá, então. Vou falar sozinho, então. Essa frase aqui não tá correta, tá? Por quê? Porque o meu verbo principal, se eu for olhar aqui, ele tá com o S no final. Aí você pode perguntar, mas você tá se referindo ao sujeito she. Então, por isso, tem que ter S no verbo. Sim. Só que eu estou utilizando o verbo auxiliar does na minha frase. Então, quando eu utilizo o verbo auxiliar, eu não preciso colocar S na frase, tá? S na frase não, S no verbo, desculpa. Ok? Então, o correto é she does not work at night. Ok? Então, vejam, na frase negativa, o verbo volta a permanecer como ele é, tá? Sem S. Mesmo se eu estiver falando do sujeito he, she ou it, tá? Isso acontece por quê? Por causa do verbinho auxiliar lá, tá? O does. O does está fazendo esse papel do S aqui, ok? Frase interrogativa agora. Vamos voltar lá, que a gente vai ver a estrutura da frase interrogativa. Que saco esse troço fica aparecendo. Aqui, ó. Então, diferente da frase afirmativa e negativa, que a gente começa pelo sujeito, tá? Na interrogação, a gente vai começar pelo verbo auxiliar. Então, eu começo com o meu verbo auxiliar, do ou does, dependendo da pessoa que eu vou usar, mais o sujeito, mais o verbo principal e o restante da frase, ok? Então, voltando lá para os nossos exemplos, né? Vamos colocar esse mesmo exemplo aqui, ó, she works at night. Vamos fazer a pergunta, ok? Então, eu vou utilizar o verbo auxiliar does, né? Porque eu estou utilizando o sujeito she. Então, verbo auxiliar mais sujeito mais o verbo principal, que é work, ok? E o restante da frase, at night. Então, does she work at night? Tá? Pronto, eu tenho aí uma pergunta, uma frase interrogativa, ok? E basicamente essa aí é a estruturação, tá, gente, do Simple Present. Vocês vão ver muito Simple Present na prova, tá? Nos textos, todo texto em inglês tem Simple Present. É tipo, é fato, assim. Então, vocês vão ver muito esse tipo de estrutura aqui. Então, é bem importante vocês entenderem direitinho isso aqui. Alguma dúvida? Até aqui?
Continuando, então, a gente vai para o nosso conteúdo final, tá? Que é o Simple Past, tá? Que seria o passado simples aí do inglês. Então, o que é passado simples, tá? Para que serve? Para expressar ações do passado, tá? Que já aconteceram. E como a gente utiliza isso é o que a gente vai ver agora também. Existem diversos tempos verbais que a gente pode utilizar para expressar ações do passado. Tá? É importante vocês saberem que passado não é só passado simples, tá? Existem vários outros tipos de tempos verbais que a gente pode usar para expressar passado. Mas o principal, assim, aquele mais simplão que vocês têm que de fato saber é o simples, o passado simples, tá? Então, geralmente a gente pode expressar informações, né, do passado, a gente pode expressar ações que aconteceram no passado com o Simple Past, tá? Para expressar informações, a gente precisa relembrar que no presente, quando a gente quer expressar informação, a gente usa o quê? Verbo to be, né? E esse é o verbo que a gente vai utilizar quando a gente quer expressar informação, né? E quando a gente quer expressar alguma informação do passado, tá? A gente também utiliza verbo to be, só que a gente utiliza verbo to be no passado, tá? Então, quais seriam aí os verbos, o verbo to be, no caso, no passado? Então, lembram que no presente é am, is e are, ok? No passado, é somente dois, was e were, tá? Basicamente, aí, o was e o were é o verbo to be no passado. Quando que eu uso was e quando que eu uso were, ok? Então, quando eu quiser expressar informações sobre mim mesma, sobre ele ou ela, ou sobre coisas e animais, eu vou utilizar o was. Ou seja, o was, ele anda com os sujeitos I, he, she, it, ok? Então, para esses aí, a gente vai usar was, ok? E o restante dos sujeitos, you, we, they, you, a gente vai usar were, ok? Então, se o verbo to be significa ser ou estar, né? O verbo to be no passado vai significar, né? Eu era ou eu estive em algum local, ok? Então, lembrem que o Simple Past também nos permite expressar informações de passado, ok? Um exemplo aqui é meu, vou colocar um exemplo meu aqui. I was not a teacher in 2014, ok? Então, aqui é um exemplo de Simple Past, de passado simples, onde eu estou expressando uma informação do passado, tá? Eu não era, né, no caso, professora em 2014. I was not a teacher in 2014. Tá? Então, hoje em dia, atualmente, eu sou professora. Em 2014, eu não era, ok? Então, esse é um exemplo bem importante aí de Simple Past. Outra marca muito importante do Simple Past é que sempre, sempre, sempre que a gente utilizar Simple Past, a gente vai se importar, né, em responder quando aconteceu. Tá? Como assim? Exemplo, aqui, ó. Eu não era professora. Tá, mas eu não era professora quando? Eu não era professora em 2014. Okay? Então, eu estou informando exatamente quando isso aconteceu. Tá? Então, geralmente, o Simple Past, os textos que vocês verem que tiver Simple Past, eles vão indicar quando a situação aconteceu. Tá? Sempre, sempre. É batata. Então,
Sempre que tiver simple past, vocês sabem que a gente precisa responder a pergunta que é quando aconteceu, tá? O período em que aconteceu é importante, certo? Então, outros tempos verbais do passado no inglês, existem vários, como eu falei para vocês antes, eles nem sempre vão se preocupar em responder quando aconteceu, tá? Agora, o simple past sempre vai ter uma marcação de tempo ali, tá? Então, essa é uma das marcas aí do simple past. Ok. Outra marca do simple past, tá? Vocês vão perceber nos verbos principais duas letras no final aí, tá? Que são as letras ED, tá? Então, da mesma forma que lá no simple present a gente acrescentava S no verbo quando era para falar de he, she ou it, né? No passado, a gente precisa mudar o verbo, né? Mesma coisa, por exemplo, no português. A gente tem, sei lá, o verbo amar, né? O verbo amar, no passado, ele pode ser amou, pode ser amava, né? Pode ser amei, né? Várias opções diferentes para o mesmo verbo, para ele estar no passado. No inglês, graças a Deus que o inglês é mais fácil que o português, né? A gente não tem milhares de formas para falar esse verbo no passado. A gente tem um só, ed no final do verbo. Então, por exemplo, no português, o verbo amar, né, vai ser amei, amou, amava, né, e por aí vai. O verbo amar no inglês é love, tá? Love no passado, indiferente de qual situação, de qual passado, indiferente de qual sujeito, tá? De qual pronome eu vou usar, o passado de love vai ser sempre loved, ok? Sempre. Então, vai ser loved para o sujeito I, para o sujeito you, para o he, para o she, para o it, para o we, para o they, para o you, tá? É loved. Então, essa é uma das provas aí, para quem duvidava, né? Essa é uma das provas de que a gramática do inglês é muito mais simples que a do português, né? Se a gente fosse conjugar o verbo amar aí, para cada pronome, eu, ela, nós, vós, tu, papapá, a gente ia ter um verbo escrito de uma forma, né? Então, no inglês, vocês já sabem, passado, o verbo vai estar com a letra ed lá no final, tá? Ou D, né? No caso do verbo love, não precisa acrescentar E, só o D, né? Só vai o D. Ok? Então, essa é a segunda marca muito importante aí do simple past, tá? O ED. Lembrando também que o ED, ele vai estar nos verbos regulares, tá? Verbos regulares, a gente só acrescenta ED. E aí a gente tem no inglês uma classe de verbos que são os verbos irregulares, tá? O que seriam esses verbos irregulares? São verbos que, quando eles estão no passado, eles modificam totalmente a forma de escrita e pronúncia, né? Ou a forma de pronúncia somente, ou a forma de escrita somente. Okay? Então, um exemplo, o verbo eat, que é o verbo comer, tá? No passado, não vai ficar eated com ed no final. Por que não vai ficar com ed no final? Porque o verbo eat é um verbo irregular, tá? Ou seja, o passado dele muda totalmente a escrita e a pronúncia. Então, eat, comer, no passado fica ate, ok? Ah, mas e daí? Como é que eu vou saber esses verbos irregulares? Meu, essa é a pior, acho que é uma das coisas mais difíceis no inglês, porque é uma das coisas que você não tem como aprender, é decorar. Você tem que decorar. Verbo irregular é decorar. E tu tem que saber também que tu nunca vai saber, tá? Todos os verbos irregulares. Nem o pessoal que tem o inglês como primeira língua, como língua materna, eles não sabem todos os verbos irregulares que existem. São vários, tá? Então, o que eu faço? Bom, eu dou dica para vocês, de vocês procurarem no YouTube, coloquem lá, música de verbos irregulares.
Meu, tem umas musiquinhas lá que é música chata, encarnenta, sabe? Que tu, sabe aquelas músicas que tu escuta e fica na tua cabeça 2 dias aquilo lá? Então, tem essas músicas no YouTube e que vai ajudar bastante vocês a decorar esses verbos irregulares, tá? Porque lá, com aquela musiquinha, meu, é batata, tu decora. Tu decora. Os principais ali tu vai decorar. Porque a música é muito chata, muito chata. Eu decorei verbo irregular assim, tá? Então, eu sempre passo essa dica. E na internet também, até depois eu vou ver com a Vitória, que eu acho que tem algum local que os professores estão disponibilizando, né? Materiais, enfim, para vocês. Então, eu vou disponibilizar lá uma lista que eu considero, assim, uma lista com os principais verbos irregulares, que é para vocês estarem dando uma olhada também, tá? Não se preocupem em decorar tudo, porque isso é impossível, tá? Nem mesmo a galera que fala inglês aí como língua materna não sabe todos os verbos irregulares, então que dirá nós, né, réis mortais. Então, ok. Marca do Simple Past, ED nos verbos regulares, tá? Período que aconteceu a situação, geralmente vai estar expresso na frase, ok? E verbos irregulares aí, a melhor dica que eu posso dar para vocês, pega no YouTube uma musiquinha que é batata, vocês vão decorar, porque as músicas são muito chatas, tipo, vocês vão ficar 3 dias com elas na cabeça. E quiserem pegar aí uns dias antes da prova, vai fazer bem. Voltando, então. Ok. Estrutura do Simple Past. Então, da mesma forma que eu falei para o Simple Present, existe uma estruturação, o Simple Past também tem uma estruturação básica, tá? Para formar a frase. Então, frases afirmativas. Eu vou sempre começar com o sujeito, né? Vou colocar o meu verbo, a ação que eu quero expressar, né? A ação que eu fiz, ok? E o restante da frase. O restante seria aquele complemento, né? Nesse restante também está incluso quando aconteceu e essas coisas, ok? Vamos fazer um exemplinho aqui de frase afirmativa. You played guitar last night. Ok? Esse é um exemplo de frase afirmativa. You played guitar last night. Você tocou guitarra ontem à noite. Ok? Então, perceba, eu tenho o meu verbo com ed, que é a marca ali principal do Simple Past, tá? E eu tenho aqui quando aconteceu, né? Last night, ontem à noite. Ok? Estrutura, sujeito, verbo principal com ed e restante da frase, tá? Estrutura da frase negativa. Sujeito, sempre vou começar com sujeito na negação. E aí, da mesma forma que lá no Simple Present a gente tinha o do e o does como verbo auxiliar, aqui no Simple Past a gente vai ter o verbo did, tá? Did é o passado do verbo do e does, ok? Isso significa que a gente vai usar did para qualquer sujeito, tá? Todos os sujeitos, o verbo auxiliar vai ser o mesmo, did, ok? Então, voltando lá, vamos colocar essa mesma frase aqui na forma negativa. Eu vou ter sujeito, you, did, que é o meu verbo auxiliar, tá? Not, que é o indicativo de negação numa frase, ok? O meu verbo principal e o restante. Guitar last night. Gente, mais uma vez aqui, olha o que aconteceu com o meu verbo principal. Repara. Não tem ed no verbo principal. Tá, mas essa frase não é no passado, não está escrito last night, não é de ontem à noite, por que tu está deixando o verbo sem o ed? Justamente porque eu tenho o verbo auxiliar, tá? Então, todas as vezes que eu usar verbo auxiliar, eu não preciso mudar
Não preciso colocar ed no verbo principal. Ou seja, frase negativa e frase interrogativa, o verbo vai ficar como ele é. Geralmente, a gente vai usar ed somente nas frases afirmativas, tá? E aí, por último, né, mas não menos importante, a estruturação aí de uma frase interrogativa. Né? Então, a gente vai começar com o did, que é o meu verbo auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo principal, o restante, né, e o question mark, ponto de interrogação. Então, primeiro did, meu verbo auxiliar, sujeito, you, ok? Verbo principal, play, guitar, last night. É isso. Did you play guitar last night? Ok? Então, basicamente, simple past é isso, moçada, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês viram assim na escola, o que vocês me dizem? Opa, Eduardo. Vamos ver a pergunta do Eduardo aqui. Sobre a utilização do do e does. Quando usamos do ao invés de does? Ótimo. Eduardo, o does a gente só vai usar para os sujeitos he, she e it, tá? Só para esses três. E o do, os outros sujeitos. You, we, they, ok? E lembrando que o do e o does, eles são verbos auxiliares, a gente utiliza para negação e interrogação, ok? O was e o were, eles não são verbos auxiliares. O was e o were são verbo to be, tá? É o verbo to be no passado. Então, o verbo to be no presente é aquelas três palavrinhas lá, am, is e are, né? E o was e o were é o verbo to be no passado. Sobre a utilização, eu coloquei aqui, ó, vou voltar aqui. Aqui, ó. Para I, he, she e it, eu uso was, tá? Para os outros, you, we, they, you, were. Ok? Respondido, Eduardo? Ok. Show. Então, gente, sobre o Simple Past, alguma dúvida? Ok. Então, vamos seguindo aí. Vou voltar lá. Praticando. Então, vamos ver agora uma questãozinha aí para a gente resolver, tá? De cada tema, tá? Eu gostaria que vocês tentassem fazer. Eu vou dar 3 minutos para vocês responderem essa pergunta aqui. E aí eu chamo alguém, peço para a pessoa dizer a resposta dela e a gente vai analisar isso junto depois, ok? Então tá aqui, ó, essa questão aqui. Enem é um quiz de 2014, isso aqui, tá? Então, 3 minutinhos aí cronometrado para vocês fazerem.
Beleza, deixa eu voltar aqui. Vamos ver alguém aí. Uhum. Teve gente que foi na D. Vamos ver. Uhum. Que mais? Se quiserem já ir colocando as respostas aqui. Uhum. A maioria foi na A por enquanto. Uhum. Vamos fazer a análise juntos aqui, então. Tá? Eu vi que a maioria foi na A, tá? Então, a maioria foi na resposta que seria correta, tá? Vamos analisar isso aqui. Por que que é a A? Okay? Então, começando ali, ó. Hi, Paul. Ok? This. O this, ele é um indicativo ali de existência, tá? Vocês devem ter visto isso em algum momento na vida escolar de vocês. This, that, there, esses indicativos de existência aí, tá? Claro que eu não passei aqui isso para vocês, porque também a gente tem pouco tempo, então a gente tem que focar no principal, né? Mas basicamente, this e that, a gente sempre vai utilizar o verbo to be is, tá? Então, aqui, o primeiro verbo que vai é o verbo is, tá? Então, this is Maria, ok? My cousin. Ou seja, essa é a Maria, minha prima, ok? Aí o Paul responde, hello, Maria, e aí ele fala o nome dele. Então, ele está expressando informações sobre ele. Qual é o verbo to be que eu uso com o sujeito I? O am, certo? Então, hello, Maria, I am Paul, ok? Aí vocês reparem que ele está fazendo uma pergunta aqui, tá? É uma informação que ele quer saber sobre a profissão, sobre a ocupação da pessoa. Então, bom, eu sei que com o sujeito you, qual é o verbo to be que eu uso? Eu uso o verbo to be are. Então, are you a student? No, I am a doctor. I work in Atlanta. Ok? Então, a resposta correta seria a resposta A. Is, am, are e am. Ok? Prestem bastante atenção nesse tipo de coisa. Os últimos 3 anos, tá? Não tinha esse tipo de pergunta no Enem. Tá? Você pode ver que isso aqui é lá de 2014, né? Mas sempre pode acontecer, né, gente? De aparecer umas perguntinhas assim. Então, é bem importante que vocês saibam bem direitinho essa parte aí, tá? Outra coisa, às vezes não vai aparecer dessa forma, mas vai aparecer num texto, né? E ele vai te mandar ordenar alguma coisa, enfim. Tem muita coisa que dá para eles perguntarem, tá? A respeito de to be. Ok? Deixa eu ver como é que tá aqui. Alguma dúvida aqui dessa primeira pergunta? Ok, vamos lá. Simple present, tá? Então aqui eu peguei uma pergunta da Universidade Federal da Paraíba, tá? Bem simples, bem tranquilo, também utilizando simple present. Então vamos colocar em prática aí um pouquinho do que a gente viu, ok? Podem tentar resolver aí e daqui a pouco a gente analisa junto. Vamos ver aí. Vamos colocando aqui para mim a letra que vocês acham que é a correta, ok?
ser. Vocês não terminaram ainda? Deixa eu voltar lá então, né? Vamos lá, gente. O que vocês fizeram aí? A Tainá e a Paulina votaram C. O que mais? Cadê o resto? Eu devo a C. Ok. Aqui nessa pergunta, basicamente, poderiam ser duas alternativas. Ou poderia ser a B, né? Ou a C. Só essas duas. Porque como eu tô falando da Beth, né? Eu tô usando ali, eu preciso... Eu escrever Beth ou eu escrever she, ela, né? Seria a mesma coisa. Né? Então, a gente sabe que o verbo auxiliar para she é does, né? Então, as únicas possibilidades seriam a letra B ou a C, que tem does, né? Aí, a gente descarta a letra B, por quê? Porque a letra B trouxe o verbo get com S no final, tá? E aí, a gente já sabe também que quando a gente tem verbo auxiliar, a gente não precisa utilizar S no verbo, nem que estiver falando de he, she ou it, tá? Então, por isso que não pode ser a letra B, tá? Então, a resposta correta nesse caso seria a letra C, ok? Does Betty usually get what she wants, ok? Se geralmente a Beth, né? Normalmente a Beth pega o que ela quer, né? Olha só que interessante aqui, ó. Vocês viram que depois aqui, ó, what she wants, o verbo want, querer, ele tá com S, tá? Por quê? Porque aqui eu já tenho uma frase com duas partículas, né? Eu tenho uma frase com duas partes. E na segunda parte aqui, ó, eu tenho o verbo com a letra S, tá? Então, também isso é bastante comum de acontecer, tá? Frases que a gente tem mais de uma partícula na frase. Isso pode acontecer também, ok? Deixa eu ver como é que tá aqui. Nenhuma dúvida? Ok. Vamos seguindo, então. Vamos fazer uma do Simple Past, tá? Essa aqui é uma da PUC de São Paulo. Então, analisem aí e daí vão votando lá o que vocês acham que é a correta. A, B, C e D, tá? Esqueci de colocar as letras ali.
Vamos lá. E aí, galera, o que vocês colocaram? A, B, C ou D? Ó, agora a gente teve uma divisão aí de ideias. Legal, ótimo. Vamos lá. Teve gente que votou na D, teve gente que votou na A, teve gente que votou na B. Então, vamos fazer uma análise junto aí, tá? Para a gente descartar as hipóteses erradas e pegar a certa. Então, veja só. Começou ali, ó. Last Christmas, né? Então, tem a palavrinha last, porque eu já sei que foi no Natal passado, né? Tá falando de passado. Então, já começa aí, né? Last Christmas, he, aí tem o espaço para o verbo, a lot, tá? Então, ó, letra A. Poderia ser a letra A? Não, porque eu estou expressando algo que aconteceu no Natal passado, tá? Então, é passado. E o verbo eat é o verbo comer no presente. Ele não está no passado aqui, tá? Então, não é possível ser usado. Poderia ser a B? Não, porque eu não estou querendo dizer que ele está comendo muito agora, nesse momento. Eu estou querendo dizer que ele comeu muito no Natal passado, tá? Então, não pode ser a B também. A C, né? Se essa frase tivesse no presente, a letra C estaria certa, porque tem o S ali, eu estou falando de he, né? Então, daria certo, se fosse simple present. Mas como tem a palavra last, significa que foi no Natal passado, então tem que ser o verbo tem que estar no passado, né? Então aí só nos resta a opção da letra D, ate, tá? Ate é o verbo eat no passado. Lembrando que o verbo eat é um verbo irregular, tá? Então por isso que muda aqui, ó, a escrita dele e a pronúncia. Tá? Então a resposta certa é a letra D. Last Christmas, he ate a lot. Ok? Beleza. Voltando aqui. Gente, alguma dúvida até aqui? Acharam difícil? As coisas que eu falei, vocês já sabiam? O que vocês acharam aí? Qual que é a feedback aí final? Claro que, lembrando, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente fez um apanhado bem geral, né? Assim, bem por cima mesmo. Tentei aí o máximo simplificar esses conceitos para vocês. Isso são conceitos que a gente estuda, sei lá, né? Passa aí, a Prof. Vanessa tá aí, a Prof. Vanessa também é prof de inglês. E esses conceitos que eu mostrei aqui são conceitos que a gente passa 7 anos ensinando, né? Então, diluir esses conceitos em 1h30 é difícil. Deixa eu ver a pergunta aqui da Júlia. Júlia, então, no inglês, no Enem, tá? São 5 questões. Não é muita coisa, tá? Bem pouquinho. Até por isso que a gente tem poucas aulas, né? Então, basicamente são 5. Na semana que vem, ó, na próxima aula que a gente tiver, que eu não lembro quando é, a Vitória deve saber, acho que é em novembro, se não me engano, a gente vai fazer a parte final ali, e a parte mais importante. Então, não faltem na próxima aula que a gente tiver de inglês, porque a gente vai aprender como interpretar textos em inglês, tá? Então, interpretação de textos... 15 de dezembro, desculpa. Sim, sem problema. 15 de dezembro, então. Interpretar texto em português é totalmente diferente de interpretar texto em inglês, tá? No português, a gente tem que ler todo o texto antes de chegar nas perguntas, tem toda aquela coisa, né, que vocês devem estar aprendendo com a professora de português. No inglês, tá? No inglês, existem técnicas
tá? Para vocês interpretarem textos. E técnicas voltadas para pessoas que não são fluentes, tá? Quem é fluente e sabe inglês, não vai ter problema de interpretar. Vai poder ler o texto, vai entender tudo e tudo certo, né? Agora, tem muita gente que não sabe nada de inglês, né? Que sabe, assim, bem superficialmente. Então, essas pessoas, elas precisam utilizar algumas técnicas, tá? Que estão aí para isso, para você conseguir compreender o texto, mesmo não sabendo muito de inglês. Então, a próxima aula vai ser muito importante para quem vai fazer o Enem, porque o Enem, a maior parte das 5 questões, a maior parte são textos, e que vocês têm que interpretar, tá? Então, hoje foi para vocês terem uma noção simplificada aí dos principais tempos verbais no inglês, porque aqueles textos que vai ter lá no Enem, eles vão estar nesses tempos verbais que eu mostrei hoje, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai aprender 2 técnicas aí que se usa para a gente conseguir interpretar textos mesmo não sabendo tanto inglês. A Júlia perguntou se o Duolingo é um app importante para saber inglês. Olha, Júlia, eu já usei já vi, assim, meio por cima, tá? Eu não conheço a versão premium dele, não sei como é. Mas, assim, eu digo que é melhor que nada, sabe? Qualquer coisa que você puder fazer para tentar praticar o teu inglês é uma coisa legal, interessante, sabe? Eu não sei qual é o teu interesse, né? Depende muito do interesse do aluno, né? Tem aluno que, só quero saber o inglês para passar no Enem. Tá, beleza, tu não precisa ser fluente, tu não precisa aprender a falar inglês para passar no Enem. Tá? Vocês vão ver isso na próxima aula, que tem uma técnica específica para interpretação de texto. Agora, se você tem interesse em aprender inglês, o que eu recomendo, porque hoje em dia, sem inglês, tu é basicamente nada, sabe? Tipo, é muito importante saber inglês hoje, porque é o idioma mundial, né? O mundo todo usa o inglês para se comunicar. Então, é importante você saber, né? Então, é interessante vocês pesquisarem aplicativos que ajudem vocês, aulas, né? Aula particular, eu dou aula particular, se alguém tiver interesse também, que aí você pega algo mais focado para você, para ter o objetivo, né? E intercâmbio, né? Intercâmbio é algo muito, muito legal também para aprender inglês. Eu sempre digo, assim, que eu estudei inglês em cursinho 5 anos. E aí eu fui para fora do país e fiquei 5 meses fora. Eu aprendi, tipo, mais nesses 5 meses do que em 5 anos aqui, né? Então, é também algo bem interessante para quem quer aprender, assim, né? Ficar fluente, enfim. Então, seria isso por hoje. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa. Ainda temos 10 minutinhos, então fiquem à vontade para falar, perguntar. Eu vou projetar aqui também o meu telefone. Se alguém tiver dúvidas aí, quiser me chamar, tá? Esse é o meu número aí, podem anotar o WhatsApp. E fiquem à vontade aí para chamar, tirar dúvida, ou se alguém também quiser fazer uns reforços aí de inglês, umas aulinhas particular, enfim, podem estar chamando. Beleza? E dúvidas também, tá, gente? Do cursinho também, do Enem aí. Tá fazendo uma prova lá, não entendeu alguma coisa, pode me chamar que eu ajudo vocês também, tá? É isso. Galera, preenche a chamada. Isso aí, preenche a chamada. Não sei, Vi, se tu quer falar alguma coisa, mas por mim seria isso, por enquanto. Para mim tá de boa. Vamos ver. Somos nós que escrevemos inglês ou espanhol? Sim, Sabrina. Na hora da inscrição da prova, tu não vai fazer esse ano. Mas na hora da inscrição da prova, tu tá no 2º ano, né? Mas quem vai fazer, escolhe na inscrição. E aí, da prova, vai vir as 2 opções, só faz a opção que escolheu, gente. Não perde tempo fazendo as 2. Porque vem as 2, né? Por favor. Sim. Mas por mim é isso também. Obrigada, prof. Obrigada. Foi bem legal a aula, dei uma assistida, eu não sei inglês, mas eu adorei. Que bom.
Aprendi aí os negócios. Obrigada, Thaís. Mesmo. Um abraço, tá? Abração. Até a próxima aula. Até. Qualquer coisa chama aí, gente. Viu? Tô sempre disponível aí.